Do livro Pão Nosso, capítulo 85, E o Adúltero, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 85. E o adúltero? E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. João 8:4. O caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas, referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? A atitude do mestre, naquela hora, caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera, permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram. Contudo, num trabalho essencialmente uno dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe, prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos, agora neste capítulo que fala sobre o adultério. Inicia aqui a lição com a utilização da passagem onde Maria de Magdala foi a personagem principal. Então João, o evangelista, anotou que, pondo-a no meio, os judeus, colocaram a mulher no meio da roda e disseram ao mestre que essa mulher foi apanhada em próprio adultério. Esta lição é realmente de um grande ensinamento. Vale aqui recordar como era a lei da época.
A lei, até então, que vigia era a lei mosaica. E a lei mosaica era dura. E dizia que a mulher que fosse apanhada em adultério, ela deveria ser apedrejada. Mas nada se referia ao homem. Isto porque naquela época, assim ainda como hoje, o homem ele tinha todos os direitos. A mulher era um simples adendo ali no casamento e em outras situações. E o homem era tudo. E por isto veio esta lei mosaica, até para repudiar a mulher também, que também era uma lei, que o homem poderia repudiar a mulher por pequenos problemas que poderiam acontecer. Até um simples ato de uma mulher sair e conversar com um homem na rua. Isto poderia ser motivo do homem querer se separar dela e colocava ela na rua. Mas vamos ao caso. Então, nesta passagem, Emmanuel começa falando que o caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas, referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Então, este é o primeiro ponto de vista que Emmanuel está nos esclarecendo, que é muito fácil nós vermos o erro alheio, mas aquele mesmo erro a gente não vê em nós mesmos, não é mesmo? É assim que realmente funciona. Na outra parte, ele diz que entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Isto é, então, essa passagem nos remete a pensar, e o homem, que é o adúltero? Se ali estava a mulher sendo trazida pelos judeus, e onde estava o homem? Então vejam como que era a situação que vigia naquela época. Naquela época, o homem ele tinha direito a tudo, a mulher não. Então, por isso que Emmanuel faz aqui essa colocação, que hoje a mulher já tem o conceito igual ao do homem. Emmanuel continua, se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolher o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? Isto é, se realmente aquele momento ele era de grande importância para a sociedade ali, em que se requisitava o mestre para que ele pudesse ajudar aquele povo, que não era o caso, naturalmente, porque eles estavam querendo era que ele caísse em contradição, que ele falasse que a lei mosaica não estava correta, e aí eles iriam prendê-lo naquela hora. Então, mas não era nada disso. Não era nada disso. E por isso que naquele momento, que aqui Emmanuel nos pergunta, onde é que ele estava? Onde é que estava esse homem? Na verdade, eles não estavam preocupados com essa questão. Nesta outra parte, Emmanuel continua dizendo que a atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e amor. Realmente, uma sabedoria infinita, porque ser pego de surpresa e ter aquela presença, aquela sabedoria e aquele amor para não ver a mulher ser incriminada e também tendo compaixão para aquelas pessoas que estavam acusando a mulher. Então, é isso que é muito importante nós analisarmos nas passagens evangélicas. Porque Jesus não acusou também aqueles homens. Não acusou. Ele simplesmente disse, se aquele
que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então vejam, ele colocou as pessoas para pensarem sobre os seus próprios erros. E é muito interessante isso, porque ele não acusou ninguém, mesmo nessa situação. E o grande e espontâneo silêncio, que então se fez, constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Então, aquele espontâneo silêncio que precedia, que estava ali precedendo, foi realmente aquele momento em que todos caíram em si. Todos. E naquele momento, eles foram retirando-se, deixando as pedras caírem. Nesta outra parte, Emmanuel fala que ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos, que se sentiram envergonhados. Ele estava, então, dizendo do finalmente que naquele momento ocorreu. Continua dizendo que o homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas, que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. Aqui Emmanuel coloca, naquela época, que foi em 1954, que ele escreveu o livro, ele coloca uma coisa magnífica, porque nessa época também que ele escreveu o livro, a mulher não era ainda muito respeitada. Hoje nós estamos em 2014, e já tem realmente um respeito maior. Então ele coloca aqui que a mulher e o homem surgem no mundo, ou seja, estão no mundo com tarefas específicas que se integram. Isto é, o homem tem características para serem seguidas, a mulher também tem, mas elas se integram. Um não é melhor do que o outro. Elas se integram num trabalho uno, ou seja, um trabalho que eles fazem juntos, mas dentro de um plano para a evolução universal, que os dois estão ali incumbidos de fazer. Nesta outra parte, diz Emmanuel que no capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Diz aqui, então, uma coisa muito interessante. Quando uma pessoa diz assim, eu fui porque meu marido quis, não é? É como se ela não tivesse nenhuma responsabilidade. Não, ela tem responsabilidade também. A frase aqui diz, um não cai sem o outro. Significa, somente é feito determinada ação em um casal se os dois estão ali condizendo com o mesmo pensamento, com a mesma ideia. A menos que a pessoa subjugue a outra por diversas maneiras, que ainda tem criaturas que fazem isso, não é? Principalmente alguns homens ainda tratam as mulheres como se fossem escravas. Mas, de uma forma que estejam os dois no mesmo nível, intelecto, moral, um não cai sem o outro. Então, os dois caem juntos. Porque se um não quer, o outro não vai também. Não cai. Na conclusão, Emmanuel diz que se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Ele faz essa colocação muito interessante. Ele disse que, se as mulheres, ainda existem mulheres adúlteras, ou seja, se prostituindo, seja qual forma que for, seja uma mulher chamada de vida fácil, né, que nada de fácil tem, ou mulher que esteja traindo o seu marido, é que os adúlteros continuam ausentes da hora do juízo.
isto é, naquele momento de se avaliar o adultério, se pergunta, onde é que estão os homens? Porque, para que haja o adultério, é necessário um homem e uma mulher. E então ele faz essa colocação lindíssima para que nós possamos refletir. Se o adultério ainda existe, é porque existe o homem e a mulher. Foi muito bom estar com você. Espero encontrá-la em próxima oportunidade. Muito obrigado por ter me ouvido e fiquem com Deus.